Eu mantenho a dignidade para tudo vós que estão a acompanhar o programa Terra Arranca. Esse programa de PAI Terra Arranca Diáspora que nos batecei todo dia durante esse período eleitoral. Para o programa da AUS, nós temos um convidado, Dr. Suleimani Kassamã, ele é chefe de divisão de assuntos jurídicos, porta-voz do coletivo de advogados do PAIGC e de CELIDER. Também ele é membro do Comitê Central. Ele que não vai para aquela AUS, entre outros assuntos, situação política do país. Muito boa tarde, Dr. Suleimani. Seja bem-vindo a esse programa. Boa tarde, obrigado. Dr. Suleimani Kassamã, como que pode caracterizar a situação política na Guiné-Bissau? Bom, a nós não divide papel na situação política de Guiné-Bissau, pensando fundamentalmente no funcionamento de instituições de Estado e no bem-estar da população. A nós não pensar como a hora que nós falar na esses elementos de começar na esse último que cedo bem-estar da população, porque a política é concebido para resolver problemas de sociedade. Antes de tudo, não me se fala como não está na viver numa situação política, de que regime político instalado, em primeiro lugar, é que tem nenhuma orientação, é que tem programa, é que tem nem nada para governar e, pior de tudo, nós estamos num momento em que é que estão utilizados para a governação e duodécimos e que tem nenhum controle de execução de um documento, nomeadamente um orçamento geral do Estado, nível de corrupção e tão alto, e também nós estamos a deparar que aumento galopante de nível de pobreza, porque dificuldades de vida da população é muito acentuado, cada vez está a piorar, problema de segurança própria de cidadãos, que está espancado, perseguições políticas, corrupção até ao nível de Tribunal de Justiça, falta de saúde e de educação, que elementos básicos que está a caracterizar a função de um Estado. Então, a hora que esse estudo está, maneira que está na Guiné-Bissau, a não estou a considerar como um Estado que está a cumprir esse papel e que está a preencher também esses requisitos propriamente ditos. Para ver que lá não podia caracterizar a situação política de Guiné-Bissau de caótica. Por quê? Porque se o direito não é como opositores políticos está perseguido, está espancado. Violação de lei também mais do próprio Estado do que do próprio cidadão. E também não tem problemas graves de segurança, assaltos à mão armada, furto-tabaco de gente, entre outras situações, impunidade. Não há só alguns elementos indicadores sociais. Não há na papel ali síntese elementos de base, não é, para confirmar que cá nós próprios não está falando. E esse que não notícia ali e cá nós como inventar. Ou e bem de organizações internacionais, ou e bem de próprio Estado de Guiné-Bissau, de boca de não governantes. Primeira questão que não me disse ali, e tem a ver com a história de um avião, um maldito avião que o Bob vai falar dele, que de repente surge no aeroporto internacional José Riviera e ficado com um conflito entre a presidência da República com o governo. O primeiro-ministro na altura não falou como ele quer autorizar para ver aquele avião prendido, o presidente da República não falaram como ele quer autorizar para o avião a terra na Guiné-Bissau. Outra hora ele tem arma, outra hora ele tem droga, as tantas que vinham acontecer, como e bem falar para o primeiro-ministro, atual primeiro-ministro, que tem só 5 deputados na democracia. Portanto, completamente ilegítimo e ilegal. Também falando com nada que está no avião. Avião está lá até hoje, hoje não sei lá, não hoje aqui avião no aeroporto está lá. Relativamente a próprio regime em si, se origem, se natureza é fraudulenta. Portanto, nós estamos a viver num regime que fraude e cá segredo e confesso. Próprio presidente do Comissão Nacional de Eleições, Nhusambu, ele que vinha falar de gente como houve lapso. E Supremo também fala de gente como efetivamente lei que é respeitado e houve de respeito de lei. Então, e Dibiba naquela altura de mandar repetir eleições. O que é que acontece com o regime para chegar ao poder, ao invés de utilizar
caminhos de democracia que sendo vontade popular e utiliza fraude eleitoral. E fraude cada poder e acaba por utilizar golpe de Estado, com invasão de tudo, instituição de Estado para militares. Depois de lá, indicadores começam a baixar. E começa a ter problemas de educação, e começa a ter problemas de saúde. Nomeadamente, na educação, não tem alguns anos letivos que inconclusivos. Não tem situação de liceu Kwame Nkrumah que até a OSA está na obra e que pode acabar. Uma obra que faz com concurso público, com um determinado empresário nacional ganha, mas outro empresário que não consegue roubar ele, que empresário nacional, e oferece 350 milhões de francos CFA para reparar o Liceu Nacional. É roubar a obra, é regime roubar a obra, é dar um empresário que nunca conseguiu cobrar 700 milhões de francos CFA. E a obra que acaba até gosto. Esse facto que não fala ali com toda a certeza é irreal. Essa é uma grande verdade. Ninguém que conseguir desmentir até a osso. E a obra está para acabar até a osso. Nem o momento que nós está com a Nkrumah, que é liceu de referência na Bissau, e já não funciona. Em relação à corrupção, manga de relatórios de Nações Unidas, de Estados Unidos próprio, que bem não fala como é regime e tão corrupto que acaba para corromper o poder judicial. Bom, ali, eu não estou começando a ver a afinidade profissional. O poder judicial na Guiné-Bissau está montado com base na corrupção. Para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e que preenche requisitos para ser o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Para nós, é uma violação da lei colocá-lo, porque ele que vai furtar o resultado eleitoral. E a que não fala, ele que conta com e houve lapso. E esse alguém que tirado na CNE e colocado na Supremo para uma justiça com embalo, sua presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E lei está falando com para você do candidato à presidência do Supremo Tribunal de Justiça, você tem que ter 5 anos de exercício como juiz conselheiro. Exercício de profissão de juiz significa como trabalhar no tribunal como juiz. E esse senhor que não fala dele, e sai de Comissão Nacional de Eleições sem exercitar, sem trabalhar como juiz e acaba com todo tipo de violação de lei, não é? Afastando representantes de Assembleia na Supremo Tribunal de Justiça, é tomá-lo, é colocá-la para ordem e a mando de uma justiça com embalo, suma presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, ali que está começar todo tipo de confusão e que fraude, assim que se nome, que tem outro nome, consolidação de fraude, que isso significa como e pagaram para fraude que fazia nas eleições passadas, para a PSGC, que ganharam por IBA, pelo menos governar em coligação com um outro partido político. Mas é que acaba lá. É como não falar corrupção generalizada. Se você não lembrar, houve 5 deputados que saíram do PSGC, não é? Para não conseguir certo calado. Se para Madem G15 ou se para PRS, não tenho dúvidas. O que é que acontece com o próprio BAC que tocou bem ao público e conta com o que é de parar com o problema de falta de fraude, ele que falou, mas isso fica em bala. Presidente, fica tranquilo. A minha batisse deputados na PSGC. Ele prestou declaração pública, quer dizer, significa que uma corrupção na Guiné-Bissau está confesso. Esse merecia um processo e um repúdio, não só ao nível nacional, mas ao nível de todos os países que te respeitam-se a cabeça, suma cumpridor de lei e suma país democrático, entre eles próprios, onde que não se entendem. Relativamente à situação social, na que tem a ver com saúde, e tem um determinado momento de que inapapiado na grandes dificuldades, grandes greves na Guiné-Bissau, não se só como fala com ele que não sinta que nenhum sindicato para eles, porque ele que eles existem trabalhadores e que até não negocia com eles. Naquela altura o hospital estava na greve. De setembro, dentro do mês de setembro, de 20 para 23, estatísticas está contava como e morri só no hospital hospital militar, com o hospital do sul do país, na Buba, cerca de 300 e tal gente. Portanto, é regime, para além de corrupto, é um regime sanguinário, porque no exercício do poder político, ou na qualquer ato
ou pode cometer crime para ação ou para omissão. Não é esses exemplos. Ora que o Estado cana cuida de saúde desse povo, isso significa que é que está surgir efeitos dessa falta de cuidado, se provoca morte, Estado próprio que mata. E a gente que está no poder nesse momento é dívida instaurar um processo com a chegada deles na banco de tribunal, de réu, é julgado, é condenado conforme a lei manda. Mas que acaba lá, o último relatório de ONU Minger fala que a situação é tão pior na Guiné-Bissau que nos países do mundo onde que Minger mata morre para via de problemas de saúde, de parto e na Guiné-Bissau. Portanto, a situação de política na Guiné-Bissau é de piores que tem. Para além de perseguição política, e tem mentiras políticos. Está contado sempre. Se não lembra direito, não lembra, não disse ali, próprio Umar Sissoko Embalo, desde o primeiro-ministro. Quer dizer, esse é um regime que está fabricado com base na mentira. Na mentira e na fraude. Se você ver como o regime está montado, vamos ver como é sociedade de malfeitores. Uma comissária de FUMPI, Baque que está lá, Boche Kande está lá, na FUMPI, eles estão tudo nesse regime. Se você vira, o baina dólares da Angola, você já Kadogo, você já Jomaf, eles tudo estão no regime. Se você vira, o baina dinheiro que tirado na ARN, com EAGB, você já Umar Sissoko Embalo lá, você já mais uma vez Boche Kande lá. Portanto, esse é um regime, uma manjuandade de futebol. Como é que nós tudo é fundamental para a sobrevivência. Para além daquilo, nas perseguições políticas, notou já claramente que perseguição que está caindo de PAGC. Se não riba atrás, não já impedimento a sede. Primeiro, é mentira para falar no como Domingos Simões Pereira matina na comer dinheiro de resgate. É assim bom para ficar claro, se Domingos Simões Pereira comeva nem 25 francos, ainda estava naquela processora. O que acontece como não há processo? Que processo de resgate? Domingos Simões Pereira que matina lá. A nós não tem autoridade de papenense, porque na qualidade de advogado do PSGC e de se porta-voz, portanto não trabalhei nesses processos, tem esse fim. Que processo? Simplesmente e que existe para ver resgate que chega de financiado. Domingos Simões Pereira que chega de tocar nenhum pés daquilo. É mentira. Portanto, o regime está sentado riba de mentira. A mim, já anterior Procurador-Geral da República na falar e 38 bilhões de francos é falso. Que dinheiro que chega de tocar, que chega de sair nenhum carro. Portanto, se dinheiro que sai, então ninguém vai poder receber, então que também chega a ponto de falar e comer, porque na fala dinheiro do combatente é falso.